Pronto. Bom, gente, hoje a proposta de estudo é a gente adentrar um pouco na origem e formação dos textos, dar uma passada bem breve nessa origem e formação dos textos do Novo Testamento, porque a gente entende que é fundamental que esse aprofundamento nosso, versículo por versículo, precisa de uma contextualização, né? Então, a gente vai hoje abordar de maneira um pouco panorâmica essa origem, e a gente vai fazer também uma interpretação de uma das passagens para dar sequência aí. Antes, então, da gente se aprofundar e começar o estudo, eu queria fazer uma oração com todos vocês, pedindo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que está nos acompanhando, as equipes da Casa de João Pedro, as equipes que cuidam de todo esse processo educativo, esse aculturamento evangélico dos nossos corações, que possam estar conosco, nos auxiliando na abertura dos nossos corações, das nossas mentes, a fim de que possamos nos aproximar desses textos com boas reflexões, com bons pensamentos, visando a nossa transformação moral. Que assim seja. Bom. Bom, queria só recapitular o nosso processo. A aula anterior, a gente começou a fazer uma introdução ao estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, nesse estudo anterior, a gente fez aí um aprofundamento da perspectiva do Kardec, e com as diretrizes que o Kardec utiliza para fazer esse estudo, são as mesmas diretrizes que nós estamos usando aqui, aliando as outras obras básicas que vieram pela psicografia do Chico, e que a gente vai se utilizar aqui para poder, e além de outros estudos, além de outras bases, como do próprio judaísmo, enfim, do Velho Testamento, que o próprio Kardec fazia esse estudo e conectava com o Novo Testamento. Quem não teve a oportunidade de assistir, tá lá no YouTube da casa. É bem importante ter essa visão, esse passo a passo, para que a gente não entre direto no texto sem essa visão panorâmica. E retomo aqui a importância de que nós estamos fazendo esse estudo à luz da doutrina espírita. Então, a gente vai se utilizar bastante de toda essa perspectiva espírita para poder aprofundar. E hoje nós vamos dar uma olhada na origem e formação desses textos, porque, como eu falei, a gente precisa entrar no contexto da época e também não ir de forma ingênua a respeito e achando que tanto o Velho quanto o Novo Testamento, mas principalmente o Novo, que a gente tá estudando aqui, é um livro que foi escrito por uma pessoa só e foi sentado na frente do computador e escrito. Tem um contexto histórico que a gente precisa entrar aqui e entender como que isso se formou, para a gente poder ter um pouco mais de segurança quando for abordar aí versículo por versículo. E ainda hoje a gente vai fazer, e na sequência, aliás, a partir do próximo estudo, a gente vai iniciar a jornada dos estudos minuciosos a partir do primeiro versículo do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos começar primeiro com Mateus, fazendo uma conexão com os sinóticos, o Lucas e o Marcos, e quando nós finalizarmos, a gente vai passar para o estudo do João, especificamente do João. Tá? Ao final do nosso estudo hoje, eu vou mostrar todo o nosso cronograma, que também estará lá no site da casa, né, o cronograma de estudos, que vai acompanhar todo o Evangelho de Mateus. Vamos lá, então. Como que se formaram os textos do Novo Testamento? Aqui, separei dois aspectos, né, que foram a formação desses textos, como eles se formaram, e a formação do cânone. Tá? O cânone aqui são
os 27 textos que compõem o Novo Testamento, certo? Esse foi o nome dado após um período de 2 séculos depois do início dessa junção desses textos, né? Que parte foi escrita por alguns dos evangelistas, outra por anotações, basicamente anotações, outras foram ditos, falas que foram depois passadas para o escrito, e ao longo desses séculos, esses textos produzidos inicialmente naqueles primeiros papiros em hebraico, em aramaico, eles datam aí de 70 a 100 anos depois de Cristo, né? E depois, dependendo, tem estudos, e aqui eu estou trazendo uma perspectiva da teologia, do estudo teológico mais moderno, que é, do ponto de vista histórico, alguns dizem que começou lá em 70 depois de Cristo, outros a 100 depois de Cristo. Mas, enfim, isso não importa agora, mas é importante a gente entender que eles começaram nessa época, esses textos, e ao longo de 2 séculos foram reunindo-se e chegando-se à conclusão de quais seriam os textos que os cristãos deveriam estudar. Então se formou esses 27 textos, que chama-se de cânone, e eles têm uma particularidade muito clara da época, né? Essa formação dos textos, eles tinham toda uma preparação para a gente não. Hoje a gente senta na frente do computador ou no celular, ou mesmo pega um papel e uma caneta, e há 50, 60 anos atrás, ou um pouco menos, 30 anos, a gente datilografava, né? Para se formatar esses textos, eles precisavam preparar o papiro, fazer, né, todo o processo, a tinta, e levavam semanas para serem escritas. As cartas de Paulo, que é um dos que a gente tem mais registro na psicografia do Chico, no Paulo Estevão principalmente, levavam semanas a serem escritas, né? Não só em função dessa articulação de toda a preparação dos papéis, do papiro, da tinta, mas também tinha as dificuldades do processo de caminhada dele, né? Das, da, do, da busca que ele fazia, ou melhor, dele levando o evangelho para as cidades, então ele ficava preso, tinha uma série de situações envolvidas. Então, todos esses escritos, eles tinham realmente um tempo muito grande para ser feito, levavam bastante tempo. Inclusive, a carta de Tiago, que fala sobre o uso da língua, tem um exemplo no livro Boa Nova, Humberto de Campos, que ele também relata, né, que levou semanas para ser escrito. Então a gente tem aí, com a bênção da perspectiva do espiritismo, né, da psicografia do Chico, tanto no Boa Nova quanto no Paulo Estevão, muito daquilo que está um pouco nos Atos dos Apóstolos e que já está um pouco desvendado, ali ele abre e nos mostra essa perspectiva de construção desses textos e do quão difícil era fazer esse processo. Então, é importante a gente entrar, quando tocar num livro como esses, né, como a Bíblia, por exemplo, de uma maneira geral, ou apenas o Novo Testamento, a gente vê que ali é resultado de uma junção de uma série de ditos, de escritos, de mais de 3.000 anos no total. E isso hoje a gente pega na prateleira de casa. E quais são os tipos de texto que a gente tem no Novo Testamento? Tá? Os tipos de texto, a gente tem os evangelhos, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que é a caminhada dos apóstolos depois da crucificação de Cristo e todo o processo aí de realmente de apostolado deles, as cartas de Paulo, que são realmente cartas que ele escrevia, são às comunidades específicas, aos indivíduos, e de uma maneira geral, ele levava o evangelho a partir de cartas e se comunicava mesmo, porque ele era um grande líder dessas comunidades, e muitas das instruções que ele passava, a resolução de problemas, eram passadas por essas cartas. E temos o Apocalipse, que é a parte final. A gente vai, em alguns momentos dos estudos, a gente vai abordar
e vai fazer a conexão dos evangelhos com os Atos dos Apóstolos, com as cartas, e um pouco com o Apocalipse também, mas o Apocalipse ele faz parte de uma perspectiva literária que existia na época, ou seja, uma forma literária de escrita que mostrava, que apresentava parte do que os médiuns, vamos chamar assim, da época, né, traziam como aspectos do futuro que para que a gente pudesse se preparar para coisas que iriam acontecer já antecipadamente para que a gente não sofresse tanto. Tá? E uma coisa importante da gente entender é que os evangelhos, eles não são textos. O evangelho não é um texto, tá? Na verdade, ele contém a lei divina no comportamento do Cristo. Então, ele é a lei divina escrita nas criaturas. Então, nós também temos a nossa obrigação de sermos um evangelho a partir de querermos seguir essa perspectiva divina e a partir do Mestre, de Jesus. E ela está, como diz no próprio Livro dos Espíritos, ela está escrita na nossa consciência, na consciência de cada um, mas que às vezes a gente ignora e a gente não presta atenção. E a gente precisa estar sempre sendo lembrado. E por isso, em todas as fases da vivência humana, sempre nós tivemos muitos médiuns, vamos chamar assim, em todas as épocas, intuídos, seja de forma direta, indireta, para nos trazer essa conexão com Deus e nos lembrar da nossa espiritualidade. E Deus não desiste de nós, né? Ele está sempre em busca da criatura. E essa ação da divindade, ela é constante, ela está sempre, ela é ininterrupta, tá? E o mais importante disso, que ela se faz através das criaturas, né? Diretamente e também às vezes diretamente no indivíduo. Como a gente tem aí um exemplo do Paulo de Tarso, e aí em situações, né, de uma de uma ação específica de Deus, como por exemplo quando ele tem lá a visão de Jesus quando Jesus pergunta para ele, quando ele estava, né, indo atrás de Ananias, ele pergunta para ele né, por que tu vem atrás de mim? Ele fica cego e depois ele começa o processo de, de reforma íntima dele e aí começa a fazer o trabalho de apostolado dele. Então, a gente vai entrar aqui um pouco nessa formação dos evangelhos, tá? Esse esquema aqui mostra que os evangelhos, eles são um conjunto, né, de textos e um conjunto de relatos, como eu estava falando lá antes. Esse conjunto de textos e relatos foram sendo coletados ao longo do tempo, foram sendo reunidos por pessoas que viviam junto com Cristo e depois foram sendo disseminados entre os judeus, e principalmente naquela época, existia muito a cultura oral. Então, se passava muito de comunidades, de famílias, essas informações. E quem vivia em torno do Cristo fazia da mesma forma. Então, o que acontecia? Como ele vivia junto com todos ali naquela época, na medida em que as pessoas também se distanciavam daquela comunidade onde eles estavam, ali em Jerusalém ou ao entorno, foram para Roma, foram para outros lugares, isso ia se disseminando, e isso ia sendo formado esses textos, esses relatos, e esses textos e relatos começaram a virar registros mais formais, em que pessoas começavam a guardar isso como algo importante para a posteridade, né? E Mateus, especificamente Mateus, ele, que era o Levi, o coletor de impostos, que era um dos mais letrados ali do grupo escolhido por Jesus, ele tinha o hábito de fazer essas anotações, muito mais que os demais, porque ele fazia isso já como trabalho profissional, né, como coletor de impostos. Ele tinha também acesso aos papiros, à tinta, enfim, isso facilitava muito. Isso tudo está registrado no Paulo Estevam e também nos Atos.
E ele foi o que mais registrou o que o Cristo dizia, né? Não só aquilo que ele via, mas também aquilo que ele escutava dos demais. Assim também como o Lucas e o próprio Marcos, né? Depois na sequência. E, e o mais interessante, por exemplo, o próprio Sermão da Montanha, ele foi o primeiro a escrever, o primeiro a registrar isso, né? E Humberto de Campos mostra isso ali no Boa Nova, e é muito interessante vocês lerem esse momento, porque é bastante emocionante a forma como ele descreve esse processo. E a maioria, né, a grande maioria, não sabia escrever. Então, esses relatos eram os mais... Então, por isso que tem essa conexão aí entre relato e texto. E ao longo do tempo, né, como a gente vai vendo, ao longo do tempo, esses textos começaram a ser reunidos, concentrados de maneira mais formal. E ao longo desse tempo, essa formalidade, tá, foi se reunindo, que é o que a gente chama de parte desses textos, foram reunidos no que hoje os estudiosos chamam de fonte Q. Tá? Essa fonte Q, ela é um conjunto dos registros, desses registros do que Jesus dizia, ou seja, são os ditos de Jesus. Tá? Esses textos, eles não existem mais, e eles foram escritos no hebraico, no aramaico, e depois todos aqueles que receberam, tiveram contato com eles, foram traduzindo ele para o grego inclusive o grego antigo, que é o grego koiné, que depois passou para o grego mais formal, e hoje todos os textos que nós lemos em português que foram traduzidos desse grego um pouco do grego koiné e um pouco do grego mais formal. Tá? E aí, né, e ao longo desse processo, né, nós tivemos essa fonte Q sendo conectada com os relatos e com os escritos de Mateus, que foram sendo reunidos junto com os relatos e os escritos de Lucas, com os de Marcos, principalmente o de Marcos, o de Marcos principalmente é um dos menores desse processo, cada um com uma característica diferente, tá? E foi esses relatos de Marcos, principalmente o Marcos, a gente tem uma conexão com o Paulo Estevão também, que perdão, Marcos não, o Lucas, ele faz um caminho de busca a partir das anotações do Paulo, porque o Paulo seria um dos textos do Evangelho. E o Lucas, ele acabou entregando essas anotações para o Lucas, isso na prisão, inclusive, está lá no Paulo Estevão, essas anotações. E o Lucas foi, a partir desses relatos, buscando mais relatos, fazendo viagens e coletando relatos orais da vida de Jesus com as pessoas que conviveram com ele, e principalmente com a Maria. Ele teve acesso a Maria, e do ponto de vista de historicidade, tá? O Evangelho do Lucas ele é o mais rico. Então porque ele teve a fonte das pessoas mais próximas, principalmente a mãe dele, a mãe de Jesus. Então, se a gente for ler toda a parte da infância de Jesus nessa perspectiva histórica, o mais fiel desse processo é o Lucas, tá? E isso fica muito claro quando a gente começa a ler e comparar esses primeiros capítulos. E o de Marcos, que eles chamam de proto-evangelho, né? Basicamente ele foi alguns dos relatos do que o Pedro falava, né? Tudo aquilo que o Pedro falava enquanto estava em Roma era anotado por Marcos, né? E as pessoas iam pedindo para que o Marcos anotasse, porque ele também era uma pessoa letrada que tinha essa condição. Mas a diferença é que ele não tinha uma habilidade, assim como Lucas e como Levi, com o grego. Então ele teve que se esforçar, pediu muita ajuda, e no processo de tradução também os tradutores falam muito dessa dificuldade de fazer o desdobramento do que foi escrito por ele. Mas ele possui essas características muito específicas, né? E inclusive no capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho de Marcos, ele é uma interpolação, ou seja, ao longo desses 3.000 anos, como eu falei antes, ele foi incluso
a partir desse cânone, de quem formou esse cânone, foi incluso mais um capítulo ali, que não existia nos escritos originais aí conectados a essa fonte Q. E aí, entrando especificamente no Evangelho de Mateus, a reunião de todos esses relatos junto com a fonte Q, ela começou, dando essa perspectiva de tempo, lá no ano 30, segundo os estudiosos, depois de Cristo. Então, esses textos, os relatos, esse proto-evangelho do Marcos, essa fonte Q, que foi sendo redigida e compilada em torno do ano 70, e aí, como eu falei antes, 70 a 100 depois de Cristo, é o que se originou com o Evangelho de Mateus. Ou seja, não foi Mateus que compilou o que a gente vê hoje como o Evangelho de Mateus, assim como o de Lucas e o de Marcos, de uma forma completa. Foram pegando esses textos, esses relatos, e principalmente esses relatos que viraram os textos mais formais, e aí, lá na década de 70, de 70 a 100, foi estabelecido o Evangelho de Mateus, certo? E compilado, organizado por outras pessoas. Aqui tem uma recomendação dos livros da onde a gente está tirando essas informações, baseadas também nos estudos da Federação Espírita, principalmente capitaneada pelo Saulo César, que foi base desse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas, basicamente, a gente consegue, nesses 4 livros aqui, e principalmente no primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente não quiser, para quem quiser se aprofundar, essas são as indicações, e depois eu vou deixar lá no grupo, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já traz, ali na primeira parte, ele já trata desses registros históricos, e às vezes a gente passa, né, passa muito rápido, ou às vezes nem lê. A gente parte direto para os estudos, quando vai fazer o próprio Evangelho no lar, mas eu convido vocês a dar uma lida nessa introdução, nessa primeira parte, que ali tem os registros históricos, as datas, né, daquilo que foi possível ser reunido historicamente, em termos de datas, as fontes mais importantes para entender esse contexto histórico do texto do Novo Testamento, que vincula um pouco com o que está mais aprofundado nesses outros livros, se a gente dessa origem e transmissão do texto do Novo Testamento, e aí especificamente do Velho e do Novo nesses outros 2 livros aqui, que estão aqui para vocês verem. Então, ali a gente consegue ter uma noção do quanto o próprio Kardec já fez uma busca histórica muito grande para poder reunir e uma conexão muito grande também com o próprio Velho Testamento, né? Então, no meio de tantos relatos, enfim, e de tantas conexões de textos, né? A gente fica pensando, bom, mas e quanto problema isso pode ter dado, né? Porque hoje a gente sabe, quando a gente fala, passa alguma informação com um relato para alguma pessoa, ou escreve, isso é interpretado, isso pode ser falado lá na sequência. E, obviamente, teve muitos problemas, né? Então, a gente precisa ter uma perspectiva aí das variantes que envolvem o Evangelho, as inúmeras variantes que podem ser encontradas. Tem estudos, gente, agora estudos bíblicos mais dos teólogos mais contemporâneos, que já dizem, bom, já foram encontradas mais de 20 mil variantes em todo o Novo Testamento. Mas a gente não entende que isso é um problema, porque eles não entendem que isso é um problema, porque existe esse processo de transmissão das informações e também o próprio processo de tradução. E o processo de tradução é algo que tem que buscar o sentido das palavras, a conotação correta. Então, existe muito também um viés sempre do tradutor nesse processo. E muito provavelmente quem estava, isso também registrado nesses livros, muito provavelmente quem estava redigindo os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, ele tinha muito a visão de como Cristo vivia. E assim que eles descreviam muito o comportamento dos personagens da época e como que ele expressava a lei de vida no seu comportamento.
E quando eles registram, aí eu trago essa parábola aqui específica, que foi apresentada no, em Mateus, ela tem no Mateus e no Lucas, eles conectaram muito com a vida de Jesus, que ele fala ali, nesse primeiro aqui, no Mateus 21:39. E, agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Tá? Isso aqui é falando de Jesus no processo, no momento de crucificação, né? De levar ele para o processo de crucificação. E o outro e agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Num, eles agarraram e depois mataram e lançaram fora da vinha, depois lançaram fora da vinha e mataram depois. Tá? E alguns manuscritos desses ocidentais concordam com a ordem que está no Marcos, que é a primeira, e outros manuscritos concordam que é o que está no Lucas, que a morte acontece fora da vinha. Tá? Mas o importante aqui é que tanto uma versão quanto a outra, ela possui um valor espiritual muito grande. Tá? Porque a gente entende, e aí olhando por essa perspectiva de interpretação espiritual, que a cidade em si, onde eles estavam, representa um ambiente de interação e convívio social. Tá? Então, a gente sabe, na nossa sociedade, há pessoas que valorizam, e nós muitas vezes valorizam muito mais a convivência, né, essa convivência, e a gente acaba esquecendo dos valores espirituais. Ou seja, a gente se ocupa muito mais das coisas do mundo, tá? Isso não significa que a gente tem que desprezar as coisas do mundo, tá? Mas a gente tem que entender qual o peso que a gente dá para isso, e que, do ponto de vista da espiritualidade, a gente acaba se tornando cadáveres espirituais, ou seja, a gente acaba morrendo espiritualmente, tá? E acaba não tendo nenhuma preocupação com essa espiritualidade. E existem pessoas que, ao contrário, por se afastarem do mundo, deixam de se desenvolver espiritualmente, tá? Porque não é possível se desenvolver espiritualmente fora da convivência, da interação com as pessoas, enfim. E a espiritualidade não concorda com o isolamento social. Quando a gente se afasta do mundo e não interage mais, a gente acaba morrendo espiritualmente, né? Então, esse pequeno exemplo aqui que a gente trouxe é um exemplo que mostra que quando a gente se aproxima dos textos, do texto evangélico, seja principalmente do texto evangélico, mas também do Velho Testamento, o primeiro desafio que a gente tem eu me aproximo com que intenção? Tá? Se a minha intenção é achar problema, a gente vai achar problema no texto. Problema de ordem técnica, enfim, de ordem de questão de tradução, de linguagem, uma série de coisas. Mas se a gente tem, por exemplo, tem um manuscrito que fala que é diferente, o outro inverte a ordem, enfim. Mas isso não é o texto. O texto continua o mesmo, tá? E então, por outro lado, se a nossa intenção é recolher os valores espirituais, nós podemos tanto em um quanto em outro entrar olhar e encontrar uma lição preciosa aí. E quando a gente conjuga as duas, nós temos um convite aí ao equilíbrio, né, desse processo. E aí eu trago aqui uma frase do Kardec. Kardec diz o seguinte, tá? Vive no mundo, né? Vive no mundo, vivei no mundo, vivei como vivem os homens de vossa época. Ele escrevia, né? E isso tem uma importância fundamental para quando a gente vai abordar essa perspectiva aí. Aqui tem uma indicação desses livros, Variantes Textuais do Novo Testamento, do Roger Romanson. Aqui, para quem quer se aprofundar, é uma indicação da onde tem exemplos como esse que eu mostrei ali anteriormente. E também, por fim, especificamente nesse contexto de origem textual, a gente, quando se aproxima do Novo Testamento, ou mesmo do próprio Velho Testamento, das escrituras do cânone de uma maneira geral, nós temos alguns níveis de leitura e entendimento. Tá? Nós podemos abordar os textos de uma perspectiva apenas linguística, tá? Nós podemos olhar
e existem rios de tintas sendo escritos e sendo interpretados a partir dessa perspectiva linguística, da perspectiva literária, né, olhando como uma expressão literária os evangelhos, o próprio Apocalipse, como era uma característica clara dele, e tu ficares em volta daquele processo ali, analisando como se fosse analisar uma obra do Nelson Rodrigues, por exemplo. Isso também tem a perspectiva histórico-cultural, que é muito importante. A gente pode analisar todo esse aspecto histórico-cultural vinculado à economia local, enfim, da perspectiva sociológica e o quanto isso contribuiu para a evolução, enfim. Tem a perspectiva de contexto, né, que também é fundamental, entender os elementos utilizados tanto por Jesus quanto por todos os outros. A gente abordou um pouco isso no primeiro estudo, o contexto utilizado da época, os elementos materiais, os elementos da natureza daquela época, como era uma comunidade muito rural, o quanto aquilo se conectava com os valores espirituais que estavam sendo que Jesus queria passar, e também os próprios evangelistas, e tem a perspectiva espiritual. Então, se nós invertêssemos aqui, nós poderíamos, né, começar por essa visão linguística, histórico-cultural, contextual, e chegar nessa visão espiritual, né? E essa visão espiritual, especificamente, ela é uma leitura que começa dentro da gente, tá? E aí é onde eu quero chamar mais atenção para esse processo, porque por mais que nós venhamos aqui nos estudos, e é o que a gente vai fazer, olhar para esses 4 níveis. A gente vai tentar conjugar os 4 níveis, mas dar um foco maior no espiritual, porque é o objetivo principal nosso, porque senão a gente vai acabar se perdendo nesse processo muito mais intelectualista da língua, da historicidade, do contexto. Daqui a pouco a gente começa a querer saber do porquê que a faixa que Jesus usava na cintura era vermelha e não verde, por exemplo. E existem pessoas que acabam fazendo estudos de mais de anos com essa perspectiva. E não é esse o objetivo que a gente tem aqui. É a gente conjugar todos esses 3 elementos anteriores, o linguístico, o histórico-cultural e o contextual, para aprimorar e ampliar a nossa visão espiritual a respeito daquilo que a gente está lendo. Para que a gente saia da letra e entre no espírito dela, certo? E então essa leitura, quando a gente começa a fazer, ela começa dentro de nós. Ela começa com as minhas disposições, com os nossos sentimentos, com os nossos interesses, quando eu me aproximo desses textos. E tem uma parábola judaica que eu trouxe aqui, que eu acho muito, muito, muito interessante. É uma parábola, então é uma historieta que reflete uma lição moral, mas que é muito interessante. Ela explica o seguinte, que no alfabeto judaico, o aramaico, eles têm o Aleph, que é a primeira letra, que corresponde ao nosso A, tem o Bet, que corresponde ao nosso B, numa sequência de letras similar ao nosso alfabeto, certo? Não é igual, mas é similar. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a primeira palavra que tem no Antigo Testamento lá, em Gênesis, em hebraico, é Bereshit, que significa no princípio, ou no começo, certo? Só que Bereshit começa com Bet, que seria o equivalente ao B, né? Que é a segunda letra do alfabeto. Até aí tudo bem, né? Aí um sábio judaico, nessa parábola, fez a seguinte pergunta: se o alfabeto divino começa com A, por que o texto começa com B? E aí ele chega numa conclusão. Primeiro, essa pergunta eu nunca pensaria em fazer, né? A pessoa tem que estar muito aprofundada na reflexão para poder chegar nisso. Mas aí ele chegou à seguinte resposta, né? Que o texto começa com a segunda letra porque a primeira letra está escrita no coração de quem lê. Então, e por isso que ele não faz parte do texto. Ou seja, é a intenção da pessoa que vai direcionar a natureza da leitura.
tá? Ou até mesmo descartar ela, se não fizer sentido para essa intenção. Então, isso é uma leitura espiritual. É quando a gente se aproxima do texto, né? E qualquer detalhe, ele pode nos ajudar a revelar algo acerca da nossa vida espiritual, porque é um processo muito pessoal, muito interno. A gente está aqui reunido, a gente vai estar sempre reunido e se faz esse processo em conjunto para que a gente possa ter uma troca maior, mas essa revelação, esses detalhes estão dentro de nós tem a ver com a nossa disposição em melhorar, né? E tem também no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel diz o seguinte numa frase que é muito interessante. Ele diz assim: cada conceito do Cristo e dos seus colaboradores diretos diz respeito a determinado estágio do espírito e seus processos de evolução. Cada palavra, cada detalhe que está nos textos, né, diz respeito à nossa trajetória como espíritos imortais. E quanto mais a gente compreende a história, a língua, mais a gente consegue extrair lições preciosas do nosso cotidiano. Logo, se nós buscarmos isso também nessa visão histórica, linguística e contextual daquilo que a gente estiver lendo e conseguir fazer as conexões com essa visão espiritual, com a nossa realidade atual, a gente consegue ampliar o valor espiritual contido naquela interpretação. E é um caminho lento, é um caminho que demora bastante, porque são etapas que, por mais que a gente faça em conjunto, é uma etapa muito pessoal. E cada um está numa fase desse processo. E por isso a gente está propondo um estudo minucioso, detalhado, aos poucos. Porque a gente, como conhece com a perspectiva espírita, já tem um entendimento de que a gente tem a eternidade aí para aprender, né? Então tem muito tempo. Se a gente começar agora, vai ter eternidade para chegar onde a gente quer. E aí aqui, com essa perspectiva espiritual, eu quero trazer mais um exemplo de uma das passagens para que a gente possa entrar com essa perspectiva espiritual, com algumas visões aqui do próprio Kardec e de outras, a partir da metodologia que eu apresentei lá na introdução no estudo anterior, dessa passagem que está em Mateus e Lucas, do Sede Perfeitos, certo? Aqui eu estou pegando a tradução do Haroldo Dutra Dias, que ele é uma tradução direta do grego, de forma não interpretativa, e ele diz o seguinte, é o 5:48 do Mateus: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E o Lucas está: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Tá? Quando a gente vai entrar pela metodologia, que é olhar o quem, quando, onde, como, nessa específica a gente vai acabar abordando praticamente o quem, porque não tem os demais outros itens. A gente está olhando especificamente esse versículo. E aí a gente vai buscar no dicionário de Douglas, no dicionário da Bíblia de Douglas, a palavra perfeição. Ele traz o seguinte, que no Antigo Testamento, duas raízes hebraicas expressam essa ideia: o Salem e o Tamim. No Novo Testamento, o adjetivo usual, que aparece 19 vezes, é teleios, né, em hebraico, em grego, que expressa o pensamento de ter atingido o telos apropriado ou apontado, que é o fim, né, no sentido de alvo, de propósito. No grego secular, teleios também significa adulto, plenamente desenvolvido, em contraste com o imaturo infantil. E em conexão com os cultos misteriosos plenamente iniciados. Ainda na palavra perfeito, o vocábulo aramaico traduzido por perfeito também pode significar completo ou inteiro, carregando, além disso, a conotação de misericordioso, que está em Lucas. Por isso, essa relação ali com os dois. A Bíblia já ordenava que fôssemos santos como Deus é santo. Isso está no Levítico, nos versículos 11, 45, 19 e 20. E o judaísmo, a exemplo de alguns filósofos gregos, costuma arguir
a ética com base na imitação do caráter de Deus. Então, isso não é nada novo, né, no Velho Testamento. Isso já vem de uma perspectiva já do Velho Testamento. Esse está no comentário bíblico do Novo Testamento do Kinner, que é um teólogo também. A frase perfeição de Deus, pela perspectiva do Novo Dicionário Bíblico do Douglas, as escrituras se referem a Deus, ali em Mateus, à sua obra, a seu caminho, né, e à sua lei. E aqui estão as referências do Mateus, do Deuteronômio e dos Salmos, como perfeitos. Em cada contexto, alguma característica de glória moral manifestada está em foco. E o pensamento é que aquilo que Deus diz e faz é inteiramente isento de falhas e é digno de todo louvor. Em Mateus 5,48, Cristo exalta a conduta ideal do Pai Celestial, particularmente no contexto, sua bondade para com aqueles que a ele se opõem, como um padrão que os seus filhos devem imitar. Isso já vem sendo dito desde o Velho Testamento. Tá? Misericordioso. Aí, acompanhar o conceito de misericórdia na Bíblia, em português, é algo complicado. Aqui a gente já mostra um pouco dessa perspectiva de tradução, devido ao fato de que há diversas raízes hebraicas e gregas traduzidas como misericórdia, misericordioso, etc., além de outras traduções sinônimas, tais como bondade, graça, favor e verbos cognatos. No Novo Testamento, a noção específica de misericórdia, compaixão para com alguém que sofre necessidade ou está em angústia desesperada, ou que está em dívida e não pode solicitar tratamento favorável. É transmitidas pelas palavras eleios, oiktirnos e splanchnon, que são os verbos cognatos. Então, aí, dependendo da perspectiva do tradutor, ele pode levar para um outro, para o lado da bondade, para o lado do favor, da graça. E aí, quando a gente lê em português e não busca essa origem, a gente pode desvirtuar um pouco e direcionar, muitas vezes, a conotação. Pai Celestial. O conceito de Deus como Pai não se originou com o ensinamento de Jesus, embora ele lhe tenha dado uma nova profundeza e significado. Esse pensamento também se faz presente no Antigo Testamento, onde expressa tanto uma relação criativa como teocrática. A relação fundamental de Deus para com os homens, os quais criou conforme sua própria imagem, encontra sua mais completa e apropriada ilustração na relação natural que envolve a doação da vida. Malaquias faz a pergunta: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E Isaías igualmente exclama: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras de tuas mãos. Então dá para ver o quanto Jesus acaba falando e repetindo e ressignificando esse processo, né? Ainda Pai Celestial, Israel era uma nação em aliança com Deus, e nesse sentido era filha de Deus, e foi desafiada a reconhecer e a corresponder a essa relação filial. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Porém, visto que a relação de aliança era redentora em sua significação espiritual, isso pode ser considerado como uma prefiguração da revelação neotestamentária sobre paternidade de Deus. No Novo Testamento, a designação pai é usada no sentido específico e pessoal. Então, Cristo aplica ela, antes de mais nada, à relação que ele mesmo sustentava com Deus. Há toda a evidência de que essa relação é sem paralelo e que não pode ser compartilhada por qualquer criatura. Então, ele ressignifica todo esse processo que estava envolvido numa numa visão muito mais neotestamentária, vamos dizer assim, de revelação a todos, por uma relação particular nossa e mostrando que Deus é um pai amoroso e não um pai que, que, que quer simplesmente ser rigoroso com seu filho. Essa é uma visão rápida para a gente entender o contexto pormenorizado de cada uma das partes desse versículo, para a gente entender aí a perspectiva de interpretação, de tradução, da importância da gente resgatar lá o hebraico, o aramaico,
e como isso foi traduzido para o grego e como isso está sendo traduzido para nós. E a gente consegue ter uma perspectiva mais racional e para poder limpar todas essas arestas e olhar para essa perspectiva espiritual de uma maneira mais profunda. Tá? Então, a gente começa os comentários aqui do Evangelho, dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec, tem, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E ele diz o seguinte, ele fala, os caracteres da perfeição. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Aqui ele já está excluindo essa possibilidade, onde muitos acham que é possível. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçasse pelo alcançar. Então, a comunidade da época não estava preparada ainda para essa visão mais racional e de entendimento que não fosse possível, mas eles precisavam de uma meta, né? E Jesus foi lá e trouxe essa meta para eles. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática a todas as outras virtudes, a prática de todas as outras virtudes. Ele continua: com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E aí a gente começa a ter uma dimensão, né, do que é essa perfeição e por mais distante que isso é, a gente começa pelo menos ter etapas do ponto de vista educativo, né, e didático, etapas que a gente possa aí começar a perseguir dentro das nossas capacidades, fraquezas, enfim. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, ele lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, é uma perspectiva, ao mesmo tempo, que muito distante, mas, ao mesmo tempo, nos traz aí uma relação do que a gente precisa, aos poucos, identificando dentro de nós, no sentido de caridade, do que a gente faz, o que a gente não faz, para começar a exercitar esse processo de busca pela perfeição. E aqui eu trago um outro livro, que chama-se a perspectiva do Honório Onofre Abreu, que é a Luz Imperecível. E aí ele separa os textos. O texto aqui traz uma outra perspectiva, uma outra interpretação que eu acho válida, sabe? Ele diz o seguinte: Jesus estabelece uma comparação. Meditando nela, chegamos à conclusão que não podemos admitir um fim, um ponto final no processo de aperfeiçoamento. Ele é constante, é crescente e é eterno. Como ponto de referência da perfeição para a criatura, Jesus apresenta a do Criador. Por muito que façamos, as perspectivas estarão sempre ampliadas no encaminhamento para a perfeição.
Tal fato não encontra respaldo no desânimo, tá? Porque é muito fácil a gente olhar isso, tudo isso que a gente está lendo e desanimar, né? Mas ele define a amplitude da providência divina a assegurar a continuidade do aprendizado, que traz em sua estrutura os valores suficientes ao entendimento e sustentação da vida em suas manifestações de amor. Não há limite nem restrições de bênçãos e alegrias espirituais para aquele que a jornada confiante, aquela jornada confiante para Deus. Então, mais uma vez, é como eu chego no texto. Qual é a minha intenção para olhar para isso? Eu posso olhar o lado negativo, né? Olhar e ficar desanimado, nunca vou chegar numa perfeição, nessa perfeição mesmo que seja relativa, ou eu posso começar da onde eu estou, né? Seja do qual ponto for, uma perspectiva de amplitude em relação a essa providência divina, a uma quantidade, a um espectro enorme de muitas vidas, como o Espiritismo nos traz, para a gente começar já a exercitar esse processo. Aí ele pega o vosso Pai. Ele diz, o Criador, segundo o nosso entendimento, as metas só podem ser estabelecidas dentro do que conhecemos. Jesus, no caso, não disse meu Pai, porquanto o Pai de Jesus, embora sendo o mesmo, foge na sua dimensão ao nosso alcance. Sem dúvida, na medida em que progredimos, dilata-se a capacidade de percepção, não apenas na horizontalidade do conhecimento, mas também na verticalização do sentimento e da intuição. Então, na medida que a gente vai exercitando e buscando, vão se abrindo novas perspectivas. O Deus que conhecemos permanecerá sempre sábio e justo a nos envolver pelos caminhos que percorremos, querendo a gente queira ou não. No entanto, nesse mesmo percurso, vamos conquistando visão clara, habilitando-nos a compreendê-lo de modo cada vez mais sublimado. Que está nos céus. Céus, no plural, a expressar o bem, o belo, o bom na consciência e no coração das criaturas, o verbo estar encontra-se no presente, está nos céus. Por isso, Deus é onipresente, isto é, manifesta-se em todas as faixas do universo, onde a evolução palpita, oculto ou ostensiva, latente ou desperta. Do verme ao anjo pode ser detectada a presença dele, garantindo o equilíbrio nas bases do seu amor, valendo ressaltar que o inferno não é mais que reflexos transitórios das criaturas encarnadas ou desencarnadas, que ainda se acomodam às linhas de seu pretérito, das quais não se anima a despender enovelados nas teias do egoísmo. E é importante essa palavra que eu destaco, acomodam, porque a gente se acomoda mesmo nos comportamentos. Aqui ele está trazendo uma perspectiva ainda de vidas passadas, mas a gente se acomoda muitas vezes a hábitos que a gente construiu nessa própria vida, né? E essa acomodação é que faz nos prender a algo, a essa caminhada, a não desenvolver essa caminhada. Mas é um processo. E aí, para finalizar, eu trago duas mensagens aqui do Emmanuel, que ele aborda especificamente esse versículo, que é o Segue-me, que está no livro Segue-me, no livro da Esperança, são os capítulos da Teus encargos e o conceito do bem. E ele fala assim: cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas. Eu gosto que o Emmanuel vai nos aterrissando na realidade, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar na pauta de nosso próprio merecimento. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em top de realização, a que porquanto te podes consagrar. Ou seja, é o que tu tem disponível agora, né? Tem que ser grato por isso. Seja em casa ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer, na elevação da própria vida. Sede perfeitos
como é perfeito o vosso Pai Celestial, exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas. No entanto, em se tratando de ti, é justo recorde que Deus nos fez a todos espíritos imortais com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor, conservando embora em todo o tempo e em qualquer parte a prerrogativa de seres inconfundíveis na criação. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Realmente nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estamos ainda muito distantes da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. Eu gosto muito dessa perspectiva da Emmanuel. Aí, na outra passagem, que é o conceito do bem, ele diz: toda vez que ouçamos alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica? À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasse os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas frequentemente, se lhes fotografasse as telas do espírito, neles surpreenderias um mártir de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum? A face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses os mais íntimos reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos da condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateassem a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência ampara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para cuidar do bem de si mesmo, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. E eu gosto dessa visão do Emmanuel, porque ele acaba como eu falei anteriormente, nos aterrissando na realidade de nós mesmos. Eu finalizo com esse texto, para que a gente abra agora, a ideia não é uma palestra, né? É trazer alguns conceitos para que a gente abra para discussão, a gente tem um tempo, e a gente contribua, compartilhe dessa visão de bem e da maneira como ele apresenta. Lá a gente partiu desse ser de perfeitos e chegou aqui numa visão de bem comum, uma visão do que eu posso fazer agora um pequeno espaço, um pequeno contexto onde eu estou, seja através de pensamento, através de uma oração, né? Não precisa sair fazendo movimentos, né? Tu não vai conseguir melhorar a humanidade, acabar com a fome no mundo, mas tu pode parar e fazer uma oração para aquele que está ali na rua. Tu pode parar e fazer uma oração para ti mesmo, parar de pensar o mal, né? Se dando conta do quanto tu ainda pensa muita coisa má, muito, e acaba sendo malvado, às vezes de forma inconsciente, mas
tu tá consciente de que isso faz parte do teu caminho, de uma autoconsciência e de que tu precisa de ajuda, dessa ajuda divina. E essa espiritualidade que a gente está convidando, que eu estou convidando aqui através desse texto, essa conexão com a nossa espiritualidade, é realmente buscar essa experiência com Deus através da nossa consciência dos nossos próprios atitudes, do nosso próprio comportamento e buscar ajuda nesses textos. Eu acho que esse tipo de estudo faz com que a gente, entre nós, acabe refletindo e ampliando um pouco mais aquilo que vem sendo trazido aí pelos espíritos e por todos aqueles que trouxeram e vieram ao longo dos anos, dos séculos, nos relembrando essa conexão com Deus. E basicamente eu acho que é isso que a gente precisa, que a gente pode, né, agora, dentro da altura das nossas imperfeições, de alguma forma buscar aí alguns degraus de construção desse conceito de ressignificação do bem, né, que antes era só para nós mesmos, mas de um bem mais comum. Aqui estão as referências do que eu trouxe aqui. Eu vou compartilhar nos grupos essa apresentação. Vou deixar também lá no site da casa para a gente poder continuar os estudos e vocês darem sequência. É isso, gente. Hoje eu queria agora abrir esse espaço para a gente compartilhar as percepções, fazer essa troca. Antes só eu quero mostrar para vocês aqui que para onde que a gente vai depois a partir do próximo encontro, tá? Então a gente vai a partir do próximo encontro começar o processo de esmiuçar o Evangelho de Mateus. Aqui na aula passada, no estudo passado e hoje eu trouxe versículos separados para a gente poder explorar aquilo que eu vim trazendo de perspectiva de interpretação, e a partir de agora a gente vai começar a aprofundar cada encontro uma dessas etapas. Então, quem quiser já se aprofundar, ler alguma coisa, ler o versículo, então a gente vai partir para o próximo encontro do anúncio do nascimento de Jesus, que está no Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 a 25. Depois a gente vai subsequentemente pela visita dos magos e assim por diante. Tá? Então, esse vai ser o nosso próximo encontro. É isso, abro aqui para que a gente possa dividir as percepções, fazer uma troca aí, porque eu fui apenas um compilador desse conteúdo. Bom, Juliano, eu gostaria de te cumprimentar pelo excelente resumo, né? E da condução do raciocínio para culminar numa brilhante conclusão, sabe? E essa brilhante conclusão é o seguinte: de nada nos adianta estudar, se dedicar a ser uma pessoa melhor, se a gente não levar isso para os nossos semelhantes, se não aplicarmos em nossas vidas, né? Isso foi brilhante o teu texto no final ali. Você foi levando o raciocínio, principalmente naquela parte quando começa lá do se acomodar do Emmanuel, né? E depois falar de teus encargos, né? Cada um de nós está no lugar certo, com as pessoas exatas que necessitamos encontrar, sabe? E nessa parte é que muita gente se revolta, infelizmente, que não consegue compreender isso, né? É muito comum a gente conhecer pessoas que, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo, né? E ao invés de raciocinar com a metade cheia do copo, isso está acontecendo comigo por algum motivo, né? Eu gosto muito de algumas passagens de alguns mentores espirituais que vêm nos dizer que cada provação ou cada expiação é uma abençoada lição das quais tens a tirar os melhores conhecimentos, os melhores proveitos, se bem as viveres, né? Porque elas, na verdade, tudo isso não passa de necessidade de aprendizado, né? Se a gente enxergar por esse lado, e isso eu creio que para nós, no momento atual, estou falando em termos da população em geral, né? Que muitos têm crenças diversas, outras não têm crença nenhuma, e chegam a essa conclusão. Isso está acontecendo comigo por algum motivo, e eu tenho que sair dessa situação com o melhor benefício possível.
Mas a gente só vai chegar à conclusão de que é possível sair dessa situação com o melhor benefício possível se nós enxergarmos o lado espiritual. Porque quando se enxerga a existência apenas limitada a essa encarnação presente, perde-se todo esse sentido. E aí realmente vai se concluir que Deus é injusto, que nós somos degradados, né? Mas tem um meme espiritual que vive rolando nas redes sociais que fala: "Ah, se eu soubesse", né? É que quando a pessoa passa por outro plano espiritual, ele conta, ou ele mesmo enxerga a verdade do que fez na vida, fala: "Ah, se eu soubesse que a vida era assim, que o que eu fizesse de bom aos meus semelhantes estaria fazendo a mim mesmo, né? Eu teria vivido diferente". Então, que a gente consiga levar essa perspectiva a todas as pessoas que a gente tem contato, estimulando cada um do seu jeito, né? Tem pessoas que você falar abertamente isso, você vai chocá-las. Ou, mas dando pérolas, lançando ideias para que ela mesma raciocine, né? Isso eu acho a parte mais importante, né? Que nem Chico falava, não se pode voltar atrás e mudar o passado, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo presente. Olha, essa é a parte mais brilhante. Parabéns, aí foi muito bom. Isso é um conceito de misericórdia, né? Essa frase aí destila misericórdia em cada letra, né? É muito bonito. Eu queria contribuir. Eu sou uma pessoa da cronologia. Eu gosto, né, da linha do tempo. Então, eu gosto muito de história. E a tua perspectiva que tu trouxe foi tão importante da forma da leitura, contexto, situação histórica, linguagem, e o espiritual faz uma reflexão para nós, traz para nós uma reflexão da forma como a gente faz essa leitura e de compreender a diversidade da humanidade. Então, a gente consegue trazer para dentro de nós essa misericórdia e esse entendimento àqueles que ainda não encontraram a luz, aqueles que ainda, né, mantêm, né, os pensamentos maus, o ódio em suas atitudes, em seu coração, e também entendendo, trazendo para o nosso conhecimento de reencarnação, quantos espíritos hoje tendo a oportunidade de estarem presentes na matéria, né, vivenciando o contexto atual, que trazem em sua lembrança aquele contexto do passado. Muito, né, forte das dificuldades do passado, das dificuldades que passaram, né? Se a gente olhar os apóstolos, e tu trouxe bem claro a dificuldade que eles tiveram para escrever. Até porque a escrita, ela era de poucos, né? Existia a escola dos escribas, né? Então, ela era seletiva, né? Nem todos, era uma família específica, um da família, né? Que queria aprender a escrita. Então, essa perspectiva que tu trouxe é muito importante para a gente trazer esse olhar espiritual, completar, para a gente conseguir encontrar perdão, conseguir ajudar o próximo, conseguir entender a situação que ele se encontra, né? Entendendo esse contexto histórico, né? Como tu diz ali, do verme ao anjo. Então, a gente teve uma aula do módulo 1 falando sobre a origem da vida, que o Joel trouxe, e também, né, se completa com a tua fala. Como a gente tem um processo evolutivo, né, desde as primeiras necessidades, e a gente vai completando, contextualizando, criando perfeição, né? Então, se a gente for olhar como somos perfeitos perante as nossas outras vidas, né, que erramos tanto. Então, seria essa contribuição. É importante essa perspectiva. Por favor, gente, tragam mais contribuições. A ideia é a gente trocar aqui. Na próxima aula eu não vou falar tanto quanto eu falei hoje.
Eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, né? Principalmente em função desta última lâmina que tu apresentasse, que quantos encarnam com possibilidades melhores, não só intelectuais efetivas, mas materiais também, mas ainda não conseguem aprender o que fazer com estas possibilidades que lhes foram dadas por Deus e por outras condições aqui nesta vida, nessa encarnação. Há um tempo atrás, eu atendi uma moça e ela veio porque ela tinha aparecido um câncer na parte posterior da perna, quase na altura do joelho, mas atrás. Ela se desesperou, na época tinha uma menina pequena, a única filha, e ela veio buscar ajuda. E num dos encontros, ela disse, eu me atrasei um pouco porque eu estava lá em casa, e era uma pessoa com muitas condições financeiras. Então, eu me atrasei um pouco porque eu estava selecionando as roupas da filha, né? O que servia, o que não servia, era uma troca de estação. E eu enchi um monte de sacolas e estava colocando no carro. E eu disse, é? E, em geral, o que tu fazes com essas sacolas? Ela disse, eu vou num brechó aqui próximo e vendo tudo. Não havia nenhuma necessidade material nessa moça. Eu escutei aquilo e fiquei pensando, não é por acaso que às vezes as pessoas são acometidas por algumas doenças. No momento de sofrimento, ainda assim, a pessoa só conseguia enxergar as suas próprias necessidades, como era difícil a ela se desapegar do material, né? Lembro do nosso brechó da casa de João Pedro, que a gente está sempre reunindo coisas e levando. E essa pessoa, sem nenhuma necessidade, pegava o que não precisava, vendia num brechó, segundo ela, para comprar alguma coisa para ela. Então, quando eu li estava vendo contigo a última lâmina que tu apresentasse hoje, eu fiquei pensando, de fato, a gente recebe de Deus, nessa encarnação, uma série de oportunidades de se melhorar. Às vezes, ele pode até dar um puxãozinho de orelha, trazendo uma doença, e essa moça até se curou da doença, na tentativa de melhorar espiritualmente. Mas nem sempre, no momento da doença e da sua recuperação, ainda assim, o indivíduo consegue se melhorar. Então, eu lembrei muito com essa passagem que tu trouxeste. É importantíssimo, né? Mostrar o quanto o valor misericordioso que tem os malefícios, entre aspas, né? Não só, aí eu vou trazer o contexto da pandemia, né? Não só no âmbito pessoal, mas no âmbito coletivo, e isso está muito bem expressado no Céu e Inferno, né? Que é um dos livros do Kardec, e ele mostra aí o porquê das penas futuras e de todo o processo individual e coletivo. Eu queria dar uma visão aí do que eu ouvi. Não consegui participar da primeira e não consegui ainda ver, está numa correria, mas quero ver ainda a primeira apresentação. Mas eu ouvindo, né, Juliano, para fazer a apresentação, fazendo essa análise sequencial e lógica e dentro da metodologia, né, de quem é professor, né, eu tentei observar assim nesse contexto e vou apresentar o que eu entendi ali, o ponto de vista. Eu acho que o que tu trouxe da linguagem, por exemplo, do Evangelho, contido na Bíblia, a diferença que eu acho que tem aí significante é a visão que nós temos como espíritas desta linguagem. Porque se tu pegares a Bíblia, e aí tu colocou bem essa questão, né? Como é que tu entra e como é que tu vê? Como é que tu chega para fazer a leitura? Se tu pegar um pentecostal, ele vai ler a Bíblia e não vai chegar igual a nós.
Se pegar um católico e ler a Bíblia, não vai chegar como nós. Ele vai ler, mas não vai ter o mesmo entendimento. O que nós estamos pensando em homem de bem, o que nós estamos pensando de melhoria, para eles vai entender outra coisa, porque depende da perspectiva que tu está lendo. Então, sempre tem que... E aí tu trouxe também essa questão do contexto, né? Aonde tu está inserido e como é que tu vai para fazer essa leitura, né? Com o que tu traz de bagagem. Se tu não traz nenhuma bagagem, né, te resta somente o que tu vai ler. Se tu te aprimora, vai acrescendo bagagem, tu vai complementando a leitura e vai fazendo a interpretação. Por isso que a leitura, ela sempre tem que ter, vamos dizer, a base do Pentateuco kardeciano, porque ele vai dando essa visão do plano espiritual para a leitura da Bíblia, né? Foi isso que tu trouxe, né? Vai se complementando e vai se olhando. Não, tu tem que olhar isso, porque se tu olhar assim, e eu vou trazer, eu fui por muito tempo católico apostólico, fui catequista de crisma, fui de grupo de jovens. O homem de bem que tu lia na Bíblia é fazer a caridade neste mundo. Era fazer a caridade neste mundo. Então, havia aquela ânsia de querer fazer as coisas tudo aqui. Só que aí, tu mesmo trouxe, tu não vai conseguir fazer isso, porque não serão perfeitos. Nós não chegaremos a ser perfeitos nesta encarnação, porque essa encarnação é uma encarnação de expiação. Tu tem um processo de reencarnatório que pode ser muito... Ter essa perspectiva em relação a isto, para te somar, a crescer naquilo que tu vai conseguir adquirir durante o período reencarnatório para dar continuidade. Essa visão, né, do aprendizado, né, de que toda a leitura, todo sentido que os apóstolos tiveram de passar foi orientado pela espiritualidade, certamente. Certamente Cristo falou outras coisas. Por que não se colocou as outras coisas? Se colocou só essas, né? Por que colocaram Jesus só de um período e não botaram todo o período de Jesus? Então, todas essas questões, a espiritualidade explica que é tudo canalizado para aquele momento, para aquele entendimento. E esse entendimento agora, né, eu acho que aí se soma a formação dos alunos, a estudo do evangelho, estudo das obras, e vai se somando, vai se dando, vai solidificando, né, esse conhecimento para que tu possas, daí sim, vamos dizer, com esta bagagem, te melhorar, te aprimorar. Mas eu sempre digo, né, que é uma vamos dizer assim, os problemas que a gente enfrenta, das pessoas entenderem o seu tempo e o seu momento histórico, né? Que é o que tu foi trazer. Não adianta tu querer ser perfeito, não adianta tu querer ser ótimo, se tu ainda tem muito que melhorar. Ter essa consciência, né? Fazer essa reflexão, né? Aonde eu estou? Se eu melhorei, o que eu preciso melhorar? Eu acho que é isso, né? Se tu vai fazer a leitura e aí tu diz, vai cansar. Claro, porque se uma pessoa que está cheia de problemas lê e diz assim, pô, mas eu tenho que fazer isso, eu estou muito longe, então eu desisto. Mas se ele tiver consciência de que, se tu melhorou um pouquinho, eu acho que é essa, que o Kardec sempre trouxe isso, né? Por exemplo, estava falando do céu e inferno, quando lá na casa, na sociedade espírita, ele recebia o espírito lá, o espírito demonstrava que ficou um tempo em erraticidade, aí quando ele se manifestava, aí o Kardec perguntava, mas por que tu está tão calmo agora se tu diz assim? Não, eu levei um tempo para aprender e eu estou chegando agora, quando eu cheguei agora eu aprendi, entendeu? Então, mas levou um tempo, né? Então, eu acho que essa é um crescendo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que dizer para as pessoas que estão nas casas espíritas, para os nossos alunos, assim, é um crescendo, é um acúmulo, tenha tranquilidade, vai absorvendo, vai fazendo as coisas de uma forma leve, não se cobra tanto, né, de achar que vai resolver tudo numa encarnação. E acho que essa é a grande angústia da humanidade, né? Principalmente de quem não tem essa visão espírita, porque se o pentecostal ele quer resolver tudo nesta encarnação, o católico tem que resolver toda nessa encarnação, porque senão ele vai para o inferno.
né? Ou ele vai para o céu, taxativo, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. E o espiritismo, não. Não, tu só vai acumular, tu vai melhorar, na próxima tu vai ter mais bagagem para te melhorar. Essa, em síntese, é o que eu entendo assim, de tudo que a gente discutiu aqui. E eu queria até pegar o gancho da fala do Rogério e trazer para a minha história, que eu também fui criada, né, num colégio católico. A minha família, meus pais não católicos, mas eles achavam muito importante, né? Eles eram do campo, então eles não tiveram, né, assim, conhecimento de estudar, mas eles achavam importante, né? Então ter um caminho espiritual nas nossas vidas, né? Eu e da minha irmã. Então a gente estudou no colégio católico, então eu tinha a minha primeira percepção dos evangelhos, referente à Bíblia, na escola. E na adolescência, a gente rebelde, né, e eles sempre falavam a importância, né, da educação, de não falar palavrão, e eu sempre muito desbocada. Mas sempre usando um palavrão no sentido de quando eu me batia, quando alguma coisa dava errado, porque o pai sempre e a minha mãe sempre ensinaram que nunca se falava uma palavra ruim para uma pessoa. Isso não era correto, né, por educação. Mas então eu sempre usava o palavrão quando eu me batia. E quando, com 20 anos, 21 anos, que eu fui conhecer o Espiritismo e começar a estudar primeiros livros da André Luiz, eu comecei e Chico falando da importância da palavra, eu comecei, a primeira correção que eu fiz foi não falar palavrão. Não, mas eu não posso, que vibração tem essa palavra que é tão feia? E eu só consegui fazer esse processo, interiorar, tornar como hábito, eu já tinha uns 26 anos. Então, tem um tempo quando a gente se dá conta, né, de algo que a gente, né, dá uma chavezinha ali que tu liga, opa, isso aqui não está certo na minha conduta, né? E o Espiritismo te traz aí, então, essa sabedoria, todo esse acervo para a gente poder realizar isso, né? E foi com o Espiritismo entendendo da energia das palavras. Eu disse, não, só um pouquinho, eu não posso falar isso, né? Eu quero ser melhor. E eu, com os 26, que eu comecei a interiorizar e tornar hábito e não falar. Então, a gente entende também, né? E eu acho, como o Rogério disse, da gente se permitir esse tempo, né? E no Espiritismo, ele te favorece mais ainda, né? Porque ele te dá esse tempo eterno. É claro que eu digo que eu sou um pouco acelerada, eu quero fazer tudo que eu posso, o máximo possível nessa vida, para poder fazer outras coisas na outra. Mas a gente que se permita, né? Do nosso tempo, aceitar o nosso tempo de aprendizado. Eu queria complementar essas duas falas de vocês com uma coisa que eu me recordei agora a respeito da consciência, né? Da aquisição de consciência que a gente vai tendo ao longo desse processo e de evolução. E eu me recordei de uma passagem, primeiro de uma luta muito forte internamente, quem me conhece aqui sabe disso, de buscar querer resolver muita coisa em poucos momentos, isso foi amenizando ao longo do tempo, mas essa passagem, eu não lembro agora qual é o livro, mas é um dos livros do André Luiz, tá? Eu vou me comprometo a trazer a referência clara, mas ele em que eu ficava refletindo o seguinte: eu estou na casa desde 20 anos, um pouco mais do que 20 anos. E há aproximadamente 3 anos eu comecei a ter contato de uma forma aprofundada com o Pentateuco kardeciano. E nos últimos 1 ano e meio, 2, a ter contato com o Evangelho. E aí eu fiquei vendo, mas quanto tempo perdido, que eu não, né? Como é que eu não cheguei nisso aqui antes? Aquela coisa, meu Deus do céu, poderia ter... Aí me chegou aquela coisa, né? Chegou esse texto para mim, cheguei nesse texto que diz o seguinte: é um encontro de um espírito que está trabalhando já há mais de 25 anos, a contar na nossa data aqui terrena, mas lá no nosso lar, trabalhando, fazendo caridade, amparando quem está chegando do plano terreno para lá, e fazendo um trabalho maravilhoso de caridade lá no nosso lar. E ele tem a oportunidade, depois desses 25 anos, de ter um contato com o espírito que foi a mãe dele na última encarnação, um espírito muito amigo, que já estava em planos superiores,
E aí numa dessas devaneios dele de querer passar para uma nova fase, ela diz assim, chega e diz assim para ele, meu filho, de uma forma mais dura, né? Não brava. Meu filho, esses 25 anos, resumindo, né? Esses 25 anos de trabalho teu serviram para tu adquirir consciência do estado que tu estava. Agora tem mais um caminho para tu começar a exercitar um outro processo, que é integrar essa tua consciência à tua ação. Porque agora tem o agir. E a gente aqui está lendo, são textos muito lindos, importantíssimo a gente ter contato com isso no nosso momento, mas tem a próxima etapa, que é a etapa mais densa, a etapa mais trabalhosa, mais produtiva e, ao mesmo tempo, mais provocativa, no nosso caso, desafiadora, que é a ação. Mas que também, com essa aquisição de consciência, a gente, aos poucos, vai sendo feita. Isso foi uma libertação incrível, porque me permitiu, inclusive, poder olhar para outros aspectos internos que estavam bloqueando muito dessa caminhada. Então, a gente vai adquirindo aos poucos essa consciência, e essa consciência vai nos libertando para começar a agir, e agindo, a gente aí realmente começa a se libertar de verdade. Só para complementar, Juliana, aproveitar as pessoas que estão aqui, e porque a gente está fazendo esse estudo dentro de uma programação da Casa de João Pedro. Historicamente, é importante entender a formação da Casa de João Pedro. A Casa de João Pedro ela foi criada pelo Dr. Ivan, saído da Casa do Jardim com o Dr. Lacerda, que romperam com a Federação Espírita Brasileira. E que, a partir do rompimento com a Federação Espírita Brasileira, não houve mais, a partir daquele momento, a busca pela leitura das coisas que estavam ligadas à Federação Espírita Brasileira. Então, naquele momento, a casa ela se tornou universalista, depois apométrica, e foi seguindo um caminho, é um processo, e que foi se reencontrando, mantendo a sua visão universalista, espiritualista, de trabalhar com as energias, porém não se abstendo, e o próprio Dr. Ivan escreveu isso, só que as pessoas não liam os textos do Dr. Ivan. Estava lá à disposição. Desde o início estava à disposição. Os livrinhos do Dr. Ivan estavam lá, no amarelinho. As pessoas não leram, ele escreveu isto. Não leram os outros livros dele. Ninguém, a maioria da casa não leu. Aí, por que as pessoas não chegaram a esse entendimento? Porque não leram, não estavam preparadas ainda, tu entende? E a gente tem que ter esse entendimento enquanto espírita, que isso é um processo de evolução. Né? O Kardec cansa, Emmanuel fala isso, o próprio Chico, o próprio André. A literatura está... Mas quem está preparado para ler, e não é só ler, né? Tem que estar preparado para absorver. E isso que eu acho que é interessante do Espiritismo. Né? Ele respeita o teu tempo, porque ele sabe que não é um respeito condicional, é o que tu é. Tu estás nesse momento, colocou o texto ali, tu estás no momento adequado, com as pessoas, com tudo. É isso que a gente tem que entender. Né? Não adianta forçar a barra. Entendeu? Eu dizia muito lá na casa, quando a gente fazia reuniões, lá no início, eu dizia assim, não adianta a pessoa que entra a ser espírita, que come carne desvaraidamente, agora eu vou virar vegetariano. De noite vai dormir, vai para a churrascaria sentir o cheiro das carnes. Entendeu? Não adianta tu querer mudar uma coisa que tu não está preparado para mudar ainda. Tu tem que ter o teu tempo, esse processo. E a espiritualidade nunca pediu, nem o Cristo pediu isso, porque se o Cristo pedisse isso, ele não transformaria água em vinho. Ele não aceitaria Maria Madalena. Ele nunca pediu isso. Ele aceitou as pessoas. Ele não convidaria um coletor de impostos. Entendeu? Então, ele respeitou o tempo de cada um. E é isso que nos ensina a espiritualidade. Tu tem que respeitar teu tempo
e entender esse tempo. Então, isso que tu trouxe, né, que nós estamos trazendo aqui, tu pode ler um livro e tu lê o livro depois, 5 anos depois, você não entendi. Agora eu entendi o livro. Porque é assim, esse é o nosso processo, né? E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, porque daí as pessoas vão se libertar, não vão ficar com aquela peia, né? Que é aquela pressão de que tem que fazer, que tem... É um crescimento, né? Por exemplo, pessoas que estão hoje, por exemplo, a gente sabe que esse é um desafio do estudo do Evangelho, porque tem muita gente que não quer ler, porque já quer ler Quimbanda, Umbanda, Nação, aquela coisa toda. Esse é característico, mas não interessa. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua parte. E essa acho que é a essência da nossa casa, né? Dar essa possibilidade de amplos campos de estudos e que as pessoas vão se encontrando no seu tempo, né? No seu tempo, como tu te encontrou, como outros, né, que ainda talvez não vão se encontrar agora, mas cada um dando a possibilidade, as pessoas vão conseguir ter a sua mudança, né? O Dr. Ivan, ele escreveu isso lá no livro, quando ele escreveu Kardec e a Apometria, ele escreveu o seguinte, ele diz assim, que ele fez esse histórico quando ele saiu da casa, e ele diz assim, hoje é necessário que nós tenhamos uma base doutrinária e filosófica, e nada se dissocia do que nós fizemos, porque ele é uma base doutrinária e filosófica, e nós vamos continuar tendo a nossa forma de fazer os trabalhos espirituais nessa casa, mas vamos utilizar... Foi um resgate que ele fez depois, bem depois, né? Resgate que fez de colocar, por isso, hoje, a base doutrinária e filosófica da nossa casa. Claro que não só, né? É a base, né? Você tem que entender a base, mas tem parede, tem teto, tem telhado. A base é Kardec, né? Mas isso levou um tempo, né? Historicamente, associando isso aí. Desde a saída de 89, lá da Casa do Jardim, quando o Dr. Ivan assumiu o seu grupo, até nós estarmos hoje lá na Casa na Portuguesa, né? Perfeito. Para completar o que o Rogério falou, exatamente um pouco o exemplo da Sandra, da senhora que teve o câncer. Para muitas pessoas, hoje nós estamos nesse momento querendo adquirir conhecimento e consciência, mas para muitas pessoas é só o ato de desapegar. A evolução dela nesse momento histórico dela é só o desapego. Ela não precisa ler um livro, ela não precisa ter a leitura de todas as obras do Kardec, mas ela está aqui para fazer o desapego. Então, a gente tem que identificar quais são as ações que nos estão sendo, né, cobradas e escolhemos realizar. Então, muitas vezes é só a gente abrir mão, estender a mão, né? E aí a gente está se abrindo para a caridade. E aí o básico que é que Jesus ensina, amor e caridade. Aí depois a gente vem trazer para a consciência e mais cultura e mais conhecimento. Mas esse é o básico para a gente entender a contextualização que o Juliano falou. Desculpa, Leila, que eu te interrompi. É que é tudo um crescimento, realmente, que nem o Rogério disse, até na forma de nós trabalharmos nos grupos. Foi mudando durante todo esse tempo, a gente começava a trabalhar de um jeito, depois foi indo, e provavelmente, como eu estava falando com o Juliano no início, depois da pandemia, nós vamos trabalhar de uma outra maneira. Com esse estudo que a gente está fazendo agora, a gente vai começar a ver as coisas de outra maneira, e até no trabalho vai ser de outra maneira também, provavelmente. Acho que também, para complementar o que o Rogério trouxe, né, que os livros do Dr. Ivan sempre estiveram na casa e nem todos liam, mas mais do que o Dr. Ivan deixava escrito, era a atitude, o comportamento dele em relação às pessoas, né? Um cliente, uma vez, me trouxe um livro que o Dr. Ivan e um grupo de médiuns da casa de João Pedro havia escrito, que era o livro da apometria. E, naquela época, eu fazia um doutorado e tinha um autor, um psicanalista, que
começou a ter ideias muito parecidas com aquele livro da apometria que eu lia. Como o cliente me deu, eu li, adoro ler, eu comecei a fazer um paralelo do que estava escrito naquele livro com esse autor. E, na época, um tanto arrogante, eu disse a ele, olha, vê se esse senhor aí da casa espírita que tu vai, leva o que eu escrevi para ele, eu fiz o emparelhamento do livro com o conhecimento, e vê se ele quer me conhecer e conversar comigo. E assim foi o meu primeiro encontro com o Dr. Ivan, e na medida que ele falava, e eu falava lá do que eu havia escrito e tal, e a paciência, a tolerância, porque ao longo e depois o conhecendo com o grau de conhecimento que ele tinha, com o conhecimento espiritualista que ele tinha, ainda assim ele me escutou e disse, tu não queres conhecer o funcionamento do meu grupo? Então, o doutor Ivan, mais do que ele escrevia nos livros, mas a postura, a atitude dele com as pessoas eram de uma sintonia ímpar, ímpar. Era só para complementar que o Rogério disse dos livros, mas o doutor Ivan fazia aquilo que está escrito nos livros dele. Legal, legal, Sandra. Bem colocado. Gente, se ninguém mais quiser contribuir, a gente já está avançado, já passou 1h30 de encontro, né? Tá tão bom que a gente não sente o tempo passar, né? É muito gostoso. A gente pode se direcionando Juliano, por aqui. gostaria de deixar mais uma ideia Claro, que me lá, faltou naquela parte do desânimo, que a gente não se pode. Tem uma passagem da Joana de Angelis que ela fala assim, ó, não se deixem levar pela ilusão de saltos evolutivos, né? E aí vai bem do que o Rogério falou, dos nossos irmãos evangélicos, católicos, né, que ficam desesperados porque eles acham que tem só uma encarnação para fazer o que tem que fazer, né? E seu futuro estará eternamente selado a partir dali. E antes de servir de a falta de incentivo, ao contrário, deve nos incentivar a fazer o melhor possível nesta encarnação para podermos estar em melhores condições futuramente para começarmos de um outro patamar, né? Então, aquilo me tocou muito quando eu vi essa passagem, eu não lembro em qual livro foi. Não se deixem levar pela ilusão de falsos saltos evolutivos, porque eles não existem. Devemos nos concentrar naquilo que nós nos propusemos a fazer nesta encarnação, que já é muita coisa. Se conseguirmos sair vitoriosos daquilo que nos propusemos a fazer nesta encarnação, já será uma grande glória. E no nosso íntimo está gravado o que a gente precisa fazer. É aquilo que a gente normalmente se irrita, aquilo que a gente sabe que desperta uns sentimentos, umas reações instintivas ruins, é ali que a gente tem que atuar. E todo mundo sabe onde é o seu calcanhar de Aquiles. E isso é uma frase que, para mim, serve de incentivo. Opa, tá, eu tenho que tentar melhorar. Mas não com, digamos assim, com o tempo determinado de uma única encarnação, que eu não sei quando termina. Pode ser daqui a pouco. Era só isso que me faltou. Perfeito, perfeito. E essa nossa conexão aqui só nos permite, só nos habilita a ficar um pouco mais fortes para a gente fazer essa viagem solitária, ou melhor, essa viagem com Deus, né? Não é solitária, mas tu com Deus internamente, né? Então, por isso a importância de nós estarmos juntos e fazendo isso de maneira conectadas, porque é através da união nossa, da nossa sintonia, que a gente vai conseguir crescer juntos individualmente. Porque o isolamento realmente não contribui muito. É isso, meus queridos. Acho que podemos encerrando. Eu gostaria de fazer uma prece final para a gente agradecer. Vamos agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui conectados mais uma vez, Pai, nesse estudo, e permita-nos, nos ajude
a vencer as nossas dificuldades e aproxima-nos, Pai, das boas reflexões, do bom entendimento, a fim de que possamos colocar nas mínimas coisas, nos nossos pensamentos, nas nossas orações, aquilo que a gente está aprendendo aqui, e que possamos continuar juntos, conectados, amparados por Ti, por Jesus, por João Pedro, por todas as equipes dos irmãos benfeitores que nos suportam, né, com toda a paciência e que nos acompanham nessa evolução individual e coletiva na casa de João Pedro. Abençoa a cada um dos nossos lares, Pai, a cada um dos nossos familiares. Abençoa a casa de João Pedro, fortalece cada vez mais a união entre os médiuns, entre todos os trabalhadores da casa, do plano físico e do plano espiritual, a fim de que possamos continuar essa caminhada evolutiva e nos transformando por meio da ação e também por meio da educação espiritual. Que assim seja. Assim seja. Sim. Bom final de semana a todos. Grande abraço. Bom fim, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Bom fim de semana para todos.